Muito bem, moçada, olha que emocionante! Estamos entrando no último capítulo de todo o nosso direito tributário, que é a certidão negativa. Estamos no livro 2º do CTN, no último título, que é o título 4, Administração Tributária, no capítulo Certidão Negativa, dos artigos 205 a 208 do nosso CTN. Importantíssimas questões sobre certidão negativa. Bom, em primeiro lugar, vamos conhecer o artigo 205, que traz informações importantes a respeito da certidão negativa. Em primeiro lugar, antes disso até, o que é uma certidão negativa? Parece uma pergunta óbvia, mas é uma certidão se relativa a uma pessoa jurídica, de que não deve nenhum tributo, ou pessoa física, se relativa a um bem, de que não há nenhum tributo incidente sobre aquele bem. Muito bem. Então, vamos ver o artigo 205 do CTN. A lei poderá exigir que a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, bababá, bebebé, bibibi, bababá. Volta para mim. Mas Boba, não deu tempo de ler, lógico que não precisa. Eu só quero que vocês saibam um detalhezinho desse caput do artigo 205. Quem é que pode exigir que a comprovação de quitação fiscal se faça através de certidão negativa? A lei é que pode exigir. Ok? E outro detalhe importante, vamos lá. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento na repartição fiscal. Voltando para mim, cuidado. Não existe a expressão dia útil no CTN. Cuidado com isso. O taradão vai colocar 10 dias úteis, está errado. Não existe a expressão dia útil no CTN. É 10 dias. Ah, mas eu vi lá dia útil em artigo revogado. Não existe a expressão dia útil no CTN. É 10 dias. Hoje em dia, se for certidão negativa mesmo, a Receita Federal você já consegue, através da internet, vários estados e municípios também fornecem via internet em questão de segundos, se for certidão negativa. Então, mas há esse prazo para a Fazenda Pública fornecer a certidão negativa, certo? Então, dentro de 10 dias contados da entrada do requerimento na repartição fiscal. Bom, esse é o primeiro detalhe, mas vamos voltar lá para o nosso quadro. Então, vamos fazer um resumo do artigo. A lei pode exigir certidão negativa, expedida à vista do requerimento do interessado, que contenha informações para identificação da pessoa, domicílio fiscal, identificação do ramo ou negócio e identificação do período ao qual se refere o período, a certidão, e mais, será sempre expedida no prazo de 10 dias. Os 10 dias ficaram fora lá do balãozinho. 10 dias, não é? Contados da data da entrada do requerimento. Legal, voltando para mim. Mas ainda temos alguns aspectos jurisprudenciais antes de olharmos o próximo artigo, que é o artigo 206, importante também. Vamos lá. De acordo com o STJ, sua súmula 446, declarado e não pago débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa da expedição de certidão negativa ou positiva com efeito negativo. Olha, minha gente, voltando para mim, voltamos para aquela velha história do lançamento por homologação, na qual o sujeito passivo calcula, declara o que paga, o que deve e paga. E o lançamento vai ser a homologação, o lançamento por homologação. Mas entende o STJ, inclusive com a súmula 446, que
uma vez declarado o débito, certo? Declarado débito e não pago, é legítima a recusa da certidão negativa, embora não tenha havido formalmente o lançamento do crédito. Mas a Fazenda Pública já pode se recusar a fornecer a certidão negativa. Olha que detalhe importante. Ok? Vamos adiante. Não se admite a responsabilidade objetiva, mas subjetiva do sócio, não constituindo infração à lei o não recolhimento do tributo, sendo necessária a prova de que o mesmo agiu dolosamente, com fraude, excesso de poderes, excepcionando-se a hipótese de dissolução irregular da sociedade comercial. Não se tratando de responsabilidade objetiva, tem o sócio, na qualidade de pessoa física, direito à certidão negativa de débito. Certo? Então, minha gente, voltando para mim, é o princípio da entidade. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, com o sócio. Agora, se houver dissolução irregular da sociedade, há uma desconsideração da pessoa jurídica e pode o patrimônio do sócio responder pela dívida. Caso contrário, tem que ser provado que o sujeito passivo, o sócio, agiu com dolo, intencionalmente, para que ele possa ser responsabilizado. Porque a responsabilidade, ela é objetiva. Certo? Muito bem. E esses dois aspectos. Agora, vamos imaginar uma situação na qual a empresa esteja devendo créditos não vencidos ainda. Ainda vão vencer. Ou em cobrança executiva, já está sendo executada judicialmente, mas ofereceu bens à penhora, foi efetivada a penhora e ele está oferecendo embargos à execução. Discutindo a execução. Com penhora de bens efetivada. Ou créditos com exigibilidade suspensa. Ou créditos com a exigibilidade suspensa. Ou seja, situações de suspensão da exigibilidade, modereco ou copar, moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em ações judiciais, parcelamento. Será que nessas três circunstâncias a empresa está irregular perante a administração? Não está. Ah, então vai ser fornecido uma certidão negativa? Não, não vai ser. É isso que nós vamos olhar agora. Vai ser fornecida uma certidão positiva com efeitos de negativa. Então vamos lá, artigo 206 do CTN. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão de que consta a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Então, minha gente, muito cuidado. Nestas três circunstâncias, ele vai obter uma certidão positiva com efeitos de negativo. Vamos visualizar isso melhor aqui. A possibilidade de certidão positiva com efeitos de negativa. Tudo que ele depende de uma certidão positiva, ele vai poder realizar com a certidão negativa, ele pode realizar com a certidão positiva com efeitos de negativa. Ok? Só que tem alguns detalhes. Voltando para mim, vamos imaginar o seguinte: o indivíduo precisa transferir um imóvel para o seu nome. Existe um crédito com exigibilidade suspensa. Está sendo discutido o crédito. Ele vai obter uma certidão positiva com efeito negativo e vai transferir para o seu nome. Uma outra situação, obtém uma certidão negativa e transfere para o seu nome. Em ambas as situações, mais tarde, a Fazenda Pública verifica que existiam créditos tributários, incidência sobre o imóvel. Quando, naquela hipótese em que foi fornecida a certidão negativa, o adquirente não responde pelo crédito, porque o artigo 130 determina isso, que consta do título a prova de quitação, que é a certidão negativa. Mas na hipótese de haver uma certidão positiva com efeito negativo, ele conseguiu transferir, porque ele consegue fazer tudo que ele depende de uma certidão negativa com essa certidão positiva com efeito negativo. Só que nesse caso, ele vai ter que pagar, porque ele sabia que existia aquela dívida que estava sendo discutida. Então tem essa sutileza, essa diferença entre as duas certidões. Mas tudo que ele depende de uma certidão negativa, ele pode perfeitamente realizar com a certidão
positiva com efeitos de negativa. Nessas três circunstâncias, créditos não vencidos, em cobrança executiva, já está sendo executado, com penhora de bens efetivada, e crédito com exigibilidade suspensa. Ok? Muito importante essa questão da certidão positiva com efeito negativo. Mas dando sequência ao assunto, vamos lá para o nosso quadro. De acordo com o STJ, comprovada a garantia do juízo em executivo fiscal através da penhora efetivada, não pode ser negado o fornecimento da certidão previsto no artigo 206 do CTN. Voltando para mim, novidade nenhuma. O STJ está apenas reforçando o que está determinado pelo artigo 206 do Código Tributário Nacional. Maravilha. Vamos adiante. Em se tratando de tributo lançado por homologação, de acordo com o STJ, a declaração do contribuinte, olha só, entre aspas, não fui eu que coloquei entre aspas, o próprio STJ utiliza essa forma, constitui, entre aspas, porque nós sabemos que quem constitui o crédito tributário é o lançamento, é a autoridade fiscal. Constitui o crédito tributário relativo ao montante informado e torna dispensável o lançamento, sendo legítima a recusa da expedição de certidão negativa de débito. Então, se o cara, aquilo que eu já disse, voltando para mim, no lançamento por homologação, o cara declarou e não pagou, mesmo que não tenha formalmente havido lançamento, já pode ser negada a certidão negativa porque ele está devendo, embora não tenha havido formalmente o lançamento. Vamos adiante. Na continuação, a ausência de inscrição do crédito tributário em dívida ativa não é causa suficiente à expedição da certidão positiva com efeito negativa, tendo em vista que tal circunstância não se enquadra nas restritas hipóteses do artigo 206 do CTN. Voltando para mim, em outras palavras, olha só, o fato de não estar inscrito em dívida ativa não significa que não possa ser negada a certidão negativa. Existe o crédito, só não está inscrito em dívida ativa. Então, a certidão positiva com efeito negativa, ela só se aplica nas hipóteses previstas no artigo 206 do Código Tributário Nacional. Quais sejam créditos não vencidos, créditos em cobrança executiva com penhora de bens efetivada e créditos com exigibilidade suspensa. Tão somente nestas hipóteses. Legal? Maravilha! Esta é a questão da certidão positiva com efeitos de negativa. Mas ainda temos detalhes para conhecermos. Vamos lá. Lei 6.830 de 80. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem, de acordo com a Lei de Execuções Fiscais. Dinheiro, título da dívida pública, pedras, metais, imóveis, navios, veículos, móveis, etc. Isso está no artigo 11 da Lei 6.830 de 80. Mas o STJ determina que, ao optar pela antecipação em sede de ação cautelar da garantia ao juízo para fins de penhora em futura execução fiscal, pretendendo com isso obter a certidão positiva de débito com efeito negativa, o contribuinte não observou a ordem estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830. Ou seja, apresentou calção de um bem imóvel quando deveria ter efetuado o depósito em dinheiro do valor integral do débito. E continua. Se o próprio devedor é quem afirma que ofereceu a calção, não para suspender a exigibilidade, mas para assegurar que se, quando a Fazenda Nacional viesse a ajuizar a execução fiscal, essa poderia ser garantida com o bem calcionado, então não se verifica nenhuma das hipóteses de incidência do artigo 206. Voltando para mim, em outras palavras, volto ao STJ a insistir, isso é que eu quero que finalmente seja guardado por você, que só cabe certidão positiva com efeito negativa, única e exclusivamente nas três hipóteses previstas no artigo 206 do Código Tributário Nacional. Maravilha. Encerramos aqui. Na próxima aula, continuamos a questão da certidão negativa. Até lá.